Olá, família de Jesus, graça e paz. Vamos continuar falando sobre esse homem tão precioso, George Miller. Um homem que impactou a época dele. Um homem que trouxe impacto através de uma vida de oração e de uma vida de amor ao próximo. Uma frase muito famosa dele é essa: este é um dos grandes segredos relacionados ao serviço bem-sucedido para o Senhor. Trabalhar como se todas as coisas dependessem da nossa diligência, mas, apesar disso, não depender do menor de nossos esforços, e sim das bênçãos do Senhor. Queridos, um homem convicto como George Miller, que tinha convicções tremendas em Deus. Ele sabia que ele tinha que trabalhar muito, mas sabia também que ele tinha que depender muito. A vida de George Miller, queridos, ela tinha um objetivo muito claro. Ele tinha essa consciência. Ele queria glorificar a Deus ajudando as pessoas, sabe? Ele não ajudava por ele ajudava por quê? Porque quando ele ajudava, ele glorificava a Deus. E quando ele glorificava a Deus ajudando, ele sabia o quê? Que as pessoas iam aceitar o que é a palavra de Deus, sabe? Por isso, ele tinha assim, um amor tão grande pela palavra. Ele tinha um amor tão grande pela Bíblia. Ele saturou a vida dele com a palavra, certo? Ele leu muitas vezes a Bíblia. Ele tinha um nível de leitura assim muito alto da Bíblia. Ele lia diversas vezes por ano a Bíblia. E ele assim, ele sabia que apenas através do poder de Jesus crucificado e ressuscitado, ele teria forças para vencer as tentações, as lutas ministeriais. Então, ele sabia que ele tinha lutas, ele entendia das lutas que ele tinha, mas ele sabia que orando, que buscando ao Senhor, essas lutas, esses desafios que ele tinha iam ser superados. Sabe? George Miller, ele tinha uma prática muito importante, que ele mesmo relata que desde o primeiro dia que ele entrou em seu quarto para orar, ele aprendeu mais sobre Deus do que muitos meses de estudo. Sabe? Então ele sabia que na vida de oração ele ia conhecer Deus. E com a vida de oração, ele não apenas isso, como é que a gente pode dizer? Ele sabia que ele seria fortalecido. Ele tinha muito essa convicção de força, de buscar força em Deus, sabe? E parte disso estava na vida dele de leitura da palavra. Alguns dizem, alguns biógrafos dele, que ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes. E em torno dessas vezes, em torno de metade, em torno de 100 dessas vezes foram de joelhos. Tanto que ele confiava e que ele cria que ele tinha que saturar a vida dele com a palavra. Ele tinha que ter a palavra muito forte na vida dele. Outra questão, queridos, assim, com o aumento assim, dos orfanatos, né? Aumenta o serviço. E ele também era pastor numa igreja. Então, assim, nesse tempo ele começou a ver uma coisa na vida dele. Ele estava parando de orar. Daí ele tem uma conclusão assim muito linda de que ele chegou a ter a visão, a ter essa percepção de que ele poderia fazer o que em 4 horas, sendo que em uma ele orou, ele faria muito mais coisas do que 5 horas sem oração. Se ele se dedicasse 1 hora e trabalhasse 4, ele renderia muito mais do que 5 horas se ele não tivesse orado nada. E ele observava muito essa regra. Ele não deixava de ter tempo de oração. Ele não deixava de fazer o tempo dele de oração. Quero ler um relato aqui dele que diz o seguinte. Certo pregador, pouco antes da morte de George Miller, perguntou-lhe se orava muito. E a resposta foi essa. Queridos, olha só. Algumas horas, todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deito e quando levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido que diz certa coisa é justa, continuo a orar até receber.
Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Gente, que grandioso. Nunca cansar de orar enquanto não receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são convertidos, porém espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. Ele descansava sobre as promessas. E como é que era o descanso dele? Ele orava. Como é que ele exercia o descanso? Ele orava. Certa noite, quando ele lia a Bíblia, ele ficou profundamente impressionado com uma palavra, lá no Salmo 81. Abre bem a tua boca e eu a te encherei. Sabe? E ele aplicava isso na vida dele. Ele pedia ao Senhor, ele abria a boca para pedir ao Senhor, porque ele sabia que Deus ia levantar irmãos para ofertar, ele iria assim dar a eles o que eles precisavam. Uma das histórias muito lindas que contam, que certa feita eles estavam no orfanato e eles não tinham leite, então eles oraram pelo leite no café da manhã. O que acontece? Poucos minutos depois, alguém bate à porta. Quem era? Era o senhor que vendia leite. O que aconteceu? A carroça dele havia quebrado. E ele não poderia distribuir o leite aquele dia, aquele leite ia se perder. E ele pensou, vou levar o leite para o orfanato. Sabe, queridos, Deus está constantemente agindo ao nosso redor. A gente precisa abrir nossa boca para clamar. George Miller aprendeu isso e ele vivia isso. Ele abria a boca e clamava. Temos aqui 2 livros que eu quero sugerir, mas existem até mais, tá? Livros, biografias sobre George Miller. Então essas 2 biografias aqui, George Miller, homem de fé, a quem Deus deu milhões. Os milhões aqui é recurso, tá? Deus deu milhões para ele, recursos. Sabe, George Miller foi um homem de muitas orações respondidas. E com certeza, sim, a vida dele nos inspira a continuar orando mais e mais.